Bom, eu vou dar continuidade aqui, então. Eu vou passar para vocês, então, um pouco dos resultados de pesquisa e extensão que a gente tem com o uso do biocarvão, biochar, aqui na Embrapa. A gente está localizado ao norte do Mato Grosso, né, numa cidade chamada Sinop. É uma cidade, né, na fronteira agrícola, né, uma cidade bem voltada a essa questão dos plantios com o intuito de exportação, né, soja, algodão, milho. E a gente vai focar, né, principalmente na questão de reaproveitamento dos resíduos através do processo da pirólise para beneficiar os solos. Bom, então falou-se muito, né? Estou no evento desde o início da manhã, falamos muito, né, do processo de pirólise e os seus diversos produtos, né? Então, nosso foco principal é a parte sólida, né, do processo, que é o biochar, o carvão. Esses trabalhos com o uso do biocarvão, ele está muito focado, né, com alguns dos objetivos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que seria a fome zero e agricultura sustentável, indústria, inovação, infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, melhoria, né, nas condições da água, vida na água e vida na terra. Então, acho que é muito importante a gente ter esse foco, né, em onde que as tecnologias podem se alinhar com os ODS. Bom, na linha do tempo, a gente vem atuado desde 2010 aqui na unidade e conseguimos, né, aqui é uma unidade nova da Embrapa, né, uma das mais novas, ela foi inaugurada em 2009. Em 2012 a gente estava já começando alguns projetos. Então, inicialmente a gente fez o levantamento dos resíduos disponíveis, né, e diante do que a gente via aqui na região, o principal era resíduo de pó de serra, né? Ou seja, o final da produção da madeira, né, que é o que sobra e é que tem bastante em abundância até hoje. Então, foi esse o nosso enfoque inicial. A gente começou as pesquisas com substrato para mudas, em viveiro, e inicialmente a gente não tinha reator de pirólise, então a gente mandou material, né, de pó de serra para Mogi Mirim, para uma empresa parceira, e eles pirolizaram para nós 2 tipos de material. A gente conseguiu ter um biocarvão, o biochar normal e um biochar ativado. Em 2015, a gente conseguiu aprovar uma proposta e conseguimos um reator pequeno, de batelada, mas possível de atender as nossas demandas aqui. A partir daí, a gente começou a diversificar bastante os resíduos das nossas pesquisas, né? Trabalhando com ossos de frigorífico, casca de laranja, casca de banana, cama de aves, casca de arroz. Na continuidade dos estudos, começamos a fazer estudos de melhoria das qualidade, né, dos fertilizantes químicos, da possibilidade de diminuir as perdas, né, desses fertilizantes no solo, e à frente, bastante voltado ao uso do biocarvão em áreas de produtores rurais, da agricultura familiar, visando a questão da soberania alimentar, da melhoria da qualidade de vida, do aumento da oferta de alimentos, que aqui na região a gente é muito dependente dos alimentos que vêm do sul e do sudeste. Então, a gente tem focado no apoio e no incentivo para os agricultores de base familiar, para a gente ter aqui uma segurança alimentar nessa região, que é tão distante, né, dos centros aí sul-sudeste. Bom, então, inicialmente, né, a gente começou com o biocarvão, o biochar de pó de serra, e aqui a gente teve alguns resultados, né, então, aqui o BCA é o ativado, e o BC é o biocarvão sem ativação. A gente teve os testes, né,
em viveiro. Então, o pH sempre alto, né, do biocarvão. Isso aqui dos substratos, né, contendo biocarvão e substrato comercial. Então, a gente foi trabalhando essa qualidade de substrato. Aqui também as diferenças, né, do carvão ativado e não ativado. Então, essa ativação ela foi feita de que forma? Ela pode ser feita de várias formas. No nosso caso, a gente fez com a injeção de vapor de água, ou seja, para abrir os poros, né? Então, esse carvão, ele naturalmente estaria reativo no solo, mas ao longo do tempo. Então, como a gente já ia usar no viveiro, seria interessante que ele já fosse reativo para melhorar as condições do substrato, para diminuir perdas, né, dos nutrientes que são colocados nesse substrato. Então, a gente vê aqui que o carvão ativado, ele tem mais grupos carboxílicos, que são os grupos que vão, principalmente, dar essa possibilidade, né, de trocas, né, entre cátions. Então, ficou bem interessante. A retenção de água também, né, a gente teve, para nós, um resultado interessante, porque pensando aqui, né, no substrato do viverista, né, que é um substrato que já vem sendo trabalhado há muito tempo, e dos materiais que a gente usou, o carvão e o carvão ativado, né, uma retenção de água maior seria bem interessante, né, para a gente já começar a melhorar e levar uma possibilidade aí para a linha de viveiros, de mudas. Aqui também, no mesmo trabalho, né, aqui a maioria dos tratamentos com carvão ativado foi ou igual aos resultados, né, com as mudas de teca, ou melhores, né, em alguns aspectos. Então, aqui é o índice de qualidade de mudas, esse QID, sempre melhor com o viverista e com o biochar ativado, né, nos tratamentos. A biomassa da raiz, né, a biomassa da parte aérea. Aqui também, utilizando com maracujá, né, os mesmos substratos, né, misturas de substratos com biochar ativado, também melhores resultados. Então, aqui no maracujá, sim, o biochar ativado foi até melhor do que as misturas com o biochar do viverista. Então, assim, é bem, bem interessante e promissor para essa área, que é uma área que demanda muitos insumos, né? Então, a busca por insumos sustentáveis é bem importante. Outros trabalhos, né, avaliando a mistura do biocarvão, do biochar na compostagem. A compostagem e o biocarvão, eles se complementam. Quando o composto é adicionado de biocarvão, ele melhora diversas condições, diminui perdas de nutrientes e o biocarvão se enriquece. Ele vai ser uma porta, um local de crescimento, né, de micro-organismos que vão levar vida para o solo. Então, tudo isso num composto orgânico é muito interessante. Então, aqui estão os biocarvões utilizados. A gente fez de várias temperaturas, de matérias-primas diferentes. Aqui, no caso, foi a casca de arroz e a cama de aves. E aí a gente misturou a cama de aves e a casca de arroz para a gente ver também essas misturas, como ficariam. Então, a gente vê um pH alto, né, do biocarvão, que é interessante para a gente levar para os solos do Brasil, que são solos naturalmente ácidos. Então, esse potencial de aumentar o pH é interessante. Ao mesmo tempo que a gente vê aqui, ó, uma quantidade pequena dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, então, podendo ser utilizados, né, com tranquilidade. E aí, aqui já na mistura do composto orgânico, né, já feito o composto orgânico, ele pronto, então o pH mais próximo, né, da neutralidade já diminui um pouco, né, uma matéria orgânica alta, então tudo isso com o potencial de beneficiar os solos. Aqui ainda no mesmo trabalho, né, só que com relação a alguns
macronutrientes e micronutrientes. Então, aqui, os biocarvões com a cama de aviário, né, tendo uma fertilidade maior. A relação carbono-nitrogênio, muitas vezes, né, do biocarvão alta, né, porque são materiais bastante carbonáceos, né, com poucos nutrientes. E aqui do composto pronto, né, então a gente tem um pH, né, básico, mas indo para neutralidade, né, bastante, uma relação CN já estável, alguns nutrientes, né, nesse composto, então um material aí passível de ser utilizado na agricultura. Aqui já um outro trabalho para caracterizar, né, biocarvão vindo da casca de banana e bagaço de laranja. Então, pH, mais uma vez, um pH bem básico, a condutividade elétrica desse material, suas quantidades de carbono e nitrogênio, então, ele não tem muito nitrogênio. Aqui também, ó, a possibilidade do uso desses materiais, então, em geral, ele não tem teores de metais que comprometam seu uso, apenas aqui para cobre, né? O bagaço de laranja a 600 graus ficou mais alto, então demandaria-se uma atenção maior no uso desse material. Também ainda com relação, né, aos HPAs, bem baixo, né, na laranja e na casca de banana, apenas o naftaleno sendo acima dos limites. Um outro trabalho, né, que é super interessante, principalmente para o momento que a gente está vivendo, né, que é essa busca por fontes de fertilizantes mais acessíveis, né, que possam ser utilizadas de forma mais, como que eu posso dizer, de forma mais viável, né, mais eficiente. Então, nesse trabalho foi utilizado ureia e algumas misturas com o biocarvão de pó de serra. E nesse caso aqui, quando o material era somente ureia, várias perdas aconteciam, e quando tinha biocarvão, biochar no material com ureia aplicado ao solo, as perdas eram menores, ou seja, aumentando a eficiência de uso dos fertilizantes. Então, aqui esse processo seria explicado, né? Porque as partículas de carvão, elas teriam a possibilidade de manter essas moléculas de nitrogênio diminuindo essas perdas. Aqui em trabalhos de áreas em produtores de agricultura familiar, é um trabalho bem interessante que a gente está começando, então nós estamos criando essa fertilidade do solo, das áreas, e aqui a gente tem um fator super importante, que é o uso do biocarvão em associação, que é o que a gente já comentou, né? Usando composto, aqui no caso o composto que a gente usa é um composto chamado bocashi. Então, aqui cada duplinha dessa aqui, CM01 e CT1, é a área de um produtor. De 1 ano, seria o marco 0, e no tempo 1. E foram aplicados aqui o biocarvão, biochar, com o bocashi e também com pó de rocha. E a gente pode ver a melhoria do fósforo de um ano para o outro em todas as áreas, né? Tem áreas aqui que você praticamente não vê, né? E um dos fatores, né, que pode ter feito com que esse fósforo, né, possa estar mais disponível, além, né, da aplicação, é o aumento da vida desse solo. E os micro-organismos naturalmente tornando disponíveis aquele fósforo que muitas vezes está indisponível no solo. Então, com a atividade microbiana, esse fósforo volta para o ciclo.
pH também, pH mais básico, potássio, os teores de potássio, né, em algumas áreas um pouco menores, mas na maioria aumentando. Aqui enxofre, né? Então a gente vê assim uma tendência ou a aumentar ou manter. Cálcio, as áreas não foram adubadas, as áreas não tiveram calagem. Então, teve uma melhora bem considerável. Teor de magnésio. O alumínio trocável aqui acabou. Teve só uma área que ainda tem um pouquinho. Então, em geral, uma melhoria grande das condições químicas, né, desse solo. Aqui também da matéria orgânica, né? A ideia é que se acumule matéria orgânica nessas áreas. Então, pelo menos ela não está sendo degradada, né? A gente vê aqui que está bem semelhante. E aqui em outras camadas. Então, aqui, até então, a gente tinha mostrado na camada de 0 a 10, e aqui na camada de 10 a 20, o comportamento semelhante, aumentando, né? Claro que na camada de 0 a 10 vai ter um pouco mais, que é a camada mais externa. O pH também, tendência a aumentar. Potássio, o enxofre aqui se mantendo, né? Em algumas um pouco maior no ponto zero. Cálcio aumentando. Magnésio também. Matéria orgânica. E o alumínio zerando no tempo 1 de todas as áreas. Bom, e o que a gente tem de projeto em andamento, né? A gente está iniciando projetos com lodo de esgoto, ainda não temos resultados com os ossos de frigorífico, né? Mas estão em andamento, e em pastagens também. O que eu acho super interessante, né, para considerar esse uso agrícola. O biochar sozinho, ele não faz tanta... É muito difícil ele mudar as condições do solo. Então, assim, é super importante ele estar agregado ao uso junto com uma fonte biológica, materiais, uma melhoria biológica, seja através do composto, né, dos biofertilizantes, materiais minerais, alguns materiais alternativos, né? Por exemplo, com a queima de ossos, a gente consegue produzir esse fosfito. É um insumo que pode ser feito dentro da propriedade, ou seja, mantendo o agricultor mais livre, né? E mais dono da sua própria tecnologia, né? E isso permitindo com que ele se mantenha no campo, né? Aqui também pilhas de composto que podem ser adicionadas antes ou depois. Então, assim, ele sozinho, né, não faz verão. Então, ele é importante, sim, estar associado a outros materiais. Quando a gente pensa, né, no benefício para a agricultura, principalmente de base familiar, que eu acho importantíssimo, e eu acho que atualmente o uso do biochar ainda é muito mais viável para pequeno agricultor ou para determinados tipos de cultivo do que ainda se pensar em grandes escalas, ou talvez para algumas culturas, né? Por exemplo, fruticultura, cafeicultura, eu ainda não consigo ver a tecnologia muito utilizada em cultivos como soja, milho, em grandes áreas, porque a gente ainda não tem produção. Então, é um desafio, mas eu acho que hoje a gente consegue, sim, ter essa tecnologia no uso para o pequeno agricultor. Então, os benefícios, né? Ambiental, ele vai melhorar os atributos do solo, vai diminuir e até cessar a necessidade de fertilizantes externos, dependendo da forma como está sendo manejada a área. É uma possibilidade de sequestrar carbono, porque esse carbono ele fica estocado no solo, é um carbono bastante recalcitrante. Diminuição dos gases de efeito estufa, né? Benefícios sociais, então a autonomia do produtor,
né, pensando em mercado de corretivos, de fertilizantes. Ele pode produzir na sua propriedade, então a gente vai ver aqui algumas tecnologias. A gente falou bastante de tecnologias, alta tecnologia, mas a gente vai falar de tecnologia um pouquinho mais acessível aos produtores, a cooperativas, né? Então, diminuindo assim a dependência de fertilizantes. Outro ponto super importante, melhora a condição de retenção hídrica no solo, né? Otimizando a irrigação. E aí o que eu falei já, né? Associado a compostagem, pó de rocha, biofertilizantes. Então, aqui, ó, algumas formas de produção simples, acessíveis, e é uma forma que pode ser feita na propriedade, consegue produzir o carvão, né, que pode ser usado nas áreas dos produtores, das cooperativas. Aqui, formas mais simples, eu mostro essa técnica, né, que é uma técnica feita num buraco. Ela é semelhante a essa aqui, né, do cone, mas só que não tem o cone de metal, é um buraco. Por quê? Porque aqui hoje a gente trabalha com assentados, a gente trabalha no Parque Indígena do Xingu, então, assim, com níveis de acesso à tecnologia muito difíceis, locais que você só tem acesso com barco. Então, dá para levar a tecnologia? Sim, dá para levar. Aqui é uma queima controlada, é mais rústica, mas é uma queima controlada. Aqui ocorre um processo de cortina de fumaça e ele vai pirolizando aqui num ambiente sem oxigênio e sim produz o carvão. Até, né, as mulheres indígenas, né, elas fazem o seu alimento ainda usando bastante madeira. Então, a ideia é levar esses fornos para elas cozinharem e, ao mesmo tempo, produzirem o seu carvão e beneficiarem os seus solos, os seus quintais. Então, assim, acessível a todas as faixas de necessidade. E aqui, né, níveis tecnológicos mais altos, né, e a gente conhece, né, plantas grandes. Então, eu acredito que, assim, tem para todos os gostos. E tudo isso, né, a gente gostaria de concluir falando que esses estudos, eles são baseados, né, no estudo de uso do biocarvão no solo, nas terras pretas da Amazônia, que são um dos solos mais ricos do mundo, e eles foram transformados pelos povos que aqui estavam antes da chegada dos europeus. São solos que ainda têm o seu carvão lá, então os carvões são datados de mais de 1000 anos. Então daí a gente sabe o potencial, a gente vislumbra, né, esse potencial de uso de biochar na agricultura, com uma tecnologia ancestral, né? A gente está pensando em técnicas muito novas, mas tá aí a pirólise feita de forma rudimentar pelos indígenas, e lá eles faziam a sua queima, abafavam os seus resíduos, e aí ali tinha ossos, tinha cacos de cerâmica, tinha casca de mandioca, tinha tudo, e tudo isso transformou o solo, e esses solos são super férteis. As pessoas que usam desses solos, elas deixam eles separados para cultivos nobres, né? A gente tem um projeto aqui com uma comunidade indígena, e ali onde eles têm a terra preta, porque são manchas, né, de terra, onde eles têm a terra preta, eles deixam para cultivar o milho, para cultivar culturas mais exigentes. Eles sabem que aquela terra é melhor. E aquela terra tem uma fertilidade que se mantém aí há muitos anos. Então, é isso que eu tinha para falar, né? Eu sou bem sucinta assim, nas minhas apresentações, gostaria de ficar aí à disposição para perguntas. Eu sei que está bem corrido o cronograma aí do evento, mas está aí meu contato também, a gente fica à disposição. E mais uma vez agradeço aí a possibilidade e a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui no
Mato Grosso. Vou te passar aqui o professor Sandoval. Muito obrigado, uma excelente palestra, muito interessante. Eu queria só, fiquei curioso em relação a uma experiência que a gente teve contato superficial, não muito profundo, mas a gente teve um contato com o pessoal da Fazenda da Lagoa, em Santo Antônio do Amparo, uma fazenda da NKG de café. E eles fizeram um experimento. Né? Eles fizeram um experimento, a gente até conversou com o professor Leônidas lá de Lavras, e talvez ele esteja nos assistindo aqui remotamente. Mas eles comentaram lá, eles fizeram a pirólise de casca de café e usaram o biocarvão no experimento em solo, né, mudando a composição do solo com percentuais distintos de biocarvão. E eles verificaram que eles testaram com 10%, 20%, 30%, etc. E viram que eles obtiveram bons resultados com 10% de biocarvão misturado no solo. Eu não sei exatamente como é que foi os outros componentes do solo, mas que acima de 10% as plantas já não responderam tão bem. Não sei se vocês tiveram alguma experiência semelhante a isso. Às vezes, se usar só o biocarvão puro, se também ele pode afetar algumas das culturas que vocês testaram. É mais uma curiosidade da minha parte. Sim, as indicações são baixas, são dessa ordem, né? Então, quando a gente vai aplicar o biocarvão no solo, a gente aplica mais ou menos semelhante quando você aplica um composto orgânico. A gente observou isso também no viveiro. Quando a gente colocou 100% de biocarvão no substrato, as respostas não eram tão boas quanto quando a gente colocava 20%, 25%. Então, ele faz parte, né, como um insumo a mais, mas ele realmente pode levar a problemas no solo. Então, ele vai ser um insumo, né, com uma dose específica. Uma outra hipótese que eu faço, não sendo especialista, é que eles usavam o biocarvão exclusivamente da casca do café. Talvez, se tivesse outra biomassa composta, porque a casca de café é muito rica em alguns minerais, né? E isso pode ter aumentado a concentração desses minerais. Se você tivesse uma biomassa mais composta, seria menos concentrado com alguns produtos que poderiam ter causado esse efeito, né? Sim, pode ser. Eu esqueci de pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. É que o Rafael falou, né, da viabilidade econômica. Então, estudos com viabilidade econômica são super importantes e necessários, né? Outra coisa que eu acho que também a gente tem que ter em mente, né? Eu tive algum acesso a empresas da China, visitas, né, lá, e vi ao longo do tempo como que o governo chinês incentivou o uso do biocarvão e processos de pirólise. O incentivo do governo chinês, principalmente, né, era porque os solos da China eles são contaminados, então eles usaram e estão usando ainda em massa o biocarvão para descontaminar esses solos, mas eu acredito que o governo brasileiro, porque eu estou vendo agora, principalmente por questão, né, o que eu tenho visto, claro que tem outros motivos, mas a tecnologia está sendo demandada hoje, principalmente por esse problema com os fertilizantes. Então, por aí, a busca, né, de outras alternativas, e aí a pirólise e o uso do biochar está vindo como uma dessas alternativas. E eu estou vendo com muito bons olhos, porque assim, eu estou desde 2010, né, na ânsia de ver isso, porque eu vejo com muito bons olhos usar essa tecnologia na agricultura. E ela nunca virou. Foi ao longo do tempo, né, a gente esperando, tendo alguns resultados, e muitas vezes a empresa privada, as iniciativas, né, empresariais não davam muita importância a isso, e eu acho que isso tem muito a ver com a cultura da abundância que a gente ainda tem, mas que
está mudando, né, por conta de escassez global, enfim. Então, assim, eu vejo que a gente está num momento único com relação à pirólise e a esse uso agrícola. Fabiana, Bogado falando, na Embrapa hoje, além de você, do seu centro aí, tem outros centros que estão trabalhando com biocarvão? Tem sim, Bogado. Tem até um colega aí no Rio, esse trabalho com a casca de laranja e a de banana foi feito em parceria aí com a Embrapa Solos. Então, tem a Embrapa Rondônia, que também trabalha com biocarvão. Tem outras unidades, tem a Embrapa Fruticultura, que já demandou o uso do biocarvão para coco, então usando resíduo de coco no coco. Então, assim, tá bem espalhado aí essa questão da pesquisa. Se você pudesse nos enviar algumas referências desse pessoal, para a gente entrar em contato, que a partir de início do ano que vem, se tudo correr bem, nós vamos começar a produzir muito biochar aqui, e a gente gostaria de fazer algumas parcerias, né, com esse pessoal, para justamente analisar a efetividade, né? Eu acho que a agricultor precisa ser convencido, né, Fabiana? Então a gente tem que demonstrar a efetividade do uso do biochar. Se você puder nos mandar referências, agradeço muito. Eu mando sim, pode deixar. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para Aquino? Tudo bem? Fala aqui com a Fabiana. Apresentar aqui o nosso especialista em agrofloresta, que é o Aquino. Como engenheiro florestal, eu tenho tido nesse projeto interesse particular com a parte de beneficiamento de pirólise de resíduo florestal. A gente, hoje mesmo, eu fiz um trabalho de levantamento da quantidade de biomassa florestal que chega nos aterros. E verifiquei que está na ordem de 40 toneladas por dia, que vai para o aterro sanitário. E a gente teria que dar um tratamento para isso. E esse é um dos itens que a gente tem trabalhado. Você citou na sua apresentação a parte de serraria, né? Resíduo de serraria, que tem a ver. E eu teria que me aprofundar um pouco mais nas questões ligadas ao resíduo agrícola, que não é a minha especialidade, entendeu? Saber rendimento, ver como é que funciona, quais são as técnicas que a gente usa. Se você tiver alguma informação, além da questão agronômica, dos resíduos agronômicos, resíduos agrícolas, na parte florestal, eu ficaria interessado, porque é isso que o Bogado e companhia tem me pressionado para levantar esses dados, entendeu? Tá bom? E, de qualquer maneira, muito prazer pela apresentação. Se você tiver alguma coisa, a gente vai manter contato daqui para frente. Muito obrigado. Tá joia, vamos trocar essa informação, sim, sem dúvida. Ok, Fabiana. Então, muito obrigado e a gente continua em contato com você. Até mais. Tá joia, obrigada.